para um objeto desse. Agora, concretamente, vamos pensar aqui, todo mundo junto, né? Se você for fazer um experimento lá no CERN, né, chamaram você para o LHC, né? Fulano, vamos lá para o LHC fazer um experimento aqui. Você vai propor um experimento de colisão de 3 partículas, como é que você vai fazer isso? Como é que a gente faz um experimento de colisão de 3 partículas? Eu não sei, juro para vocês. Enquanto tecnologia terrestre aqui, né? Tudo que eu sei é fazer o seguinte, olha, eu tenho um alvo fixo, isso é o que a gente fazia lá em 1900 e nada, né? Eu tenho um alvo, o Rutherford fazia isso, né? Eu tenho um alvo fixo, uma folha de ouro, eu pego essas partículas aqui, eu acelero e faço elas colidirem com os átomos, né, os núcleos, né, dessa folha de ouro. Isso, e aí eu analiso o que sai do outro lado. Isso para mim é um negócio bem razoável, né? Qual é o número de partículas no estado inicial desse problema? 2. Né? Tem a partícula que você está acelerando em direção à folha de ouro e tem os núcleos lá da folha de ouro, que estão lá inicialmente, lá, supostamente parados, né? No seu referencial de laboratório. Então você tem 2 partículas no seu estado inicial, no estado final, sei lá o que você tem. Aí depende da energia das partículas que você está botando para colidir, etc. e tal. Mas o número de partículas que você está utilizando aí para fazer o seu experimento no estado inicial, dentro daquele esquema que a gente está falando, é 2. Vamos dizer, elétrons, né, e prótons que estão parados ali na folha de ouro. Aí vamos no LHC, né? Sei lá, vamos no Fermilab na década de 80. Eles tinham lá um acelerador que fazia colisões de elétron com pósitron. E viam o que dava nessas colisões. Essas colisões são ótimas, porque elétron e pósitron não têm estrutura. Então elas são colisões extremamente limpas, do ponto de vista que vocês vão saber o significado de sujeira daqui a pouco. Né? Na próxima aula, coisas sujas, né? Cheias de estrutura, que você não sabe o que fazer com essa estrutura, que você não tem ideia de como é que ela é, como é que ela funciona. Mas um elétron e um pósitron são partículas pontuais. Então quando elas interagem, eles interagem através das regras da eletrodinâmica ou da teoria de Weinberg-Salan das interações fracas. Você sabe a regra de interação deles direitinho, né? Então são boas colisões essas, né? Que te dão um resultado limpo, com diversas razões para você gostar disso. Mas novamente, quantas partículas eu tenho no estado inicial? 2, elétron e pósitron. Se eu ia para o CERN mais ou menos na mesma época, na década de 80, lá a gente fazia colisões de próton com antipróton, tá certo? Fazia os prótons andarem no sentido, no anel de armazenamento do CERN, fazia os antiprótons andarem no sentido oposto. Em algum momento você colimava os feixes para que eles chegassem perto do detetor e colidissem, né? Quantas partículas eu tenho no meu estado inicial? 2. Próton e antipróton, né? Hoje, no CERN, no LHC, o que você faz? Próton, próton. Você tem um feixe de prótons andando numa direção, outro feixe andando na outra, em algum momento eles colidem próton com próton, novamente 2. E se vocês forem ver, vocês não vão encontrar outros experimentos, porque imagina o que você tem que fazer. Você talvez tivesse que ter um acelerador linear, né, para acelerar o teu terceiro feixe de partículas, exatamente para ele colidir com essas outras 2, exatamente no momento que elas estão colidindo. Eu não acho que existe tecnologia suficiente para isso. Né? Sei lá, a gente fala assim, mas os caras são feras, né? Então, eu sou um teórico. O máximo que eu posso dizer para ele, olha, eu não tenho conhecimento disso. Né? De fato, praticamente toda a estratégia de análise no laboratório de colisões de partículas envolve estados iniciais com 2 partículas, e não mais que 2 partículas. Né? Isso não significa que não existam na natureza processos onde você tem 3 partículas ou 4 partículas, coisas assim. 3 partículas tem processos no Sol que acontecem, que envolvem, em princípio, colisões de 3 partículas. Né? São processos que você estuda teoricamente aqui, tenta prever, tenta comparar com os seus resultados experimentais em cima de dados que você recebe do Sol. Né? Você não prepara o teu sistema para
fazer isso. O Sol é que prepara, tá certo? Não é você. Né? Isso significa que não é que seja desprovido de interesse de estudar um problema de colisões de mais do que duas partículas, mas que na prática o máximo que você pode ter esperança de realizar em curto prazo é estudar colisões de duas partículas. Com essas duas partículas, sim, você pode preparar os seus feixes para dizer qual é a energia inicial de um feixe, a energia inicial do outro, com um grau de precisão razoável. Você tem controle sobre o resultado da sua experiência. Né? Então, quando você fala então em seção de choque, você está falando tipicamente desse caso, o caso em que você está fazendo colidir duas partículas. Né? Eu vou escrever para vocês uma fórmula, né, que me dá a probabilidade de transição por unidade de tempo numa caixa de volume V. Tá certo? Para todos os que sentiram um arrepio na espinha, eu falei isso, né? Vou dar talvez o nome mais comum disso daí é regra de ouro, né? De Fermi, tá certo? Os caras dizem, o Álvaro me corrige aí, que o Álvaro conhece mais de história da física que os caras estavam dormindo na aula do Fermi, lá em Princeton, não sei. E aí sei lá, quem estiver me olhando na câmera também pode me corrigir, quem estiver aqui na sala também. Aí o Fermi terminou a aula toda e fez um quadradinho em volta da fórmula, regra de ouro. Né? Aí os caras falaram, mas professor, e a regra de prata? Onde é que estava? Você estava dormindo, você não viu, mas eu escrevi antes. Ficou puto, cara. Dormir não, pode dormir na minha aula que eu fico depois, eu sei que eu sou chato. Então, vamos dizer, se você calcula probabilidade de transição por unidade de tempo, tá certo? E numa caixa de volume V, tá certo? Volume V fixo, você vai chegar nessa fórmula aqui. Sendo esse estado alfa, é o estado inicial, eu estou com um pressuposto aqui que ele envolve duas partículas apenas. Né? Então, esse D gama, ele dá entropia quarta, 1 sobre V, delta de P beta menos P alfa, modo de N beta alfa ao quadrado, D beta. Então, mais uma vez, algumas explicações têm que aparecer aqui. Né? Se você pegar a matriz S, né? Lembra daquela fórmula que eu escrevi, que já apaguei há muito tempo atrás, né? Que é a fórmula de Born, né? A aproximação de Born. Tinha uma delta na frente daquele cara, delta das energias, de E beta menos E alfa. Na verdade tem mais uma delta, a delta dos momentos, P beta menos P alfa, né? Do stream momento. Né? Mas vamos ficar só na delta de energia, na fórmula de Born que estava escrita ali no quadro. Vocês veem que a gente precisa, em geral, do módulo ao quadrado da amplitude para calcular probabilidades. Então, se eu calcular o módulo ao quadrado da matriz S, eu vou me virar com delta ao quadrado. Só na fórmula de Born já está aparecendo ali a delta das energias. Mas mais tarde vai aparecer a delta dos momentos, de modo que tem uma delta desse tipo na matriz S, e isso vai me dar uma delta ao quadrado. Só que ninguém sabe como é que se calcula delta ao quadrado. Delta ao quadrado é uma quantidade divergente. Né? E as divergências dessa delta ao quadrado não tem nada a ver com as famosas divergências da teoria de campo. Isso é uma divergência que vem de uma idealização que eu estou fazendo. Tá certo? Qual é a idealização que eu estou fazendo? A idealização que eu estou fazendo é que aquele G1 e aquele G2 são deltas. Tá certo? Ou seja, que eu conheço com precisão absoluta os momentos das partículas que estão inicialmente no meu estado físico, né? e no final. Né? Como isso não é verdade, né? É por isso que eu vou conseguir essas deltas ao quadrado que estão aparecendo aí. Se eu utilizasse aquele produto escalar com G1 e G2
diferentes de delta, eu não teria problema nenhum. Não teria delta ao quadrado droga nenhuma. Tá certo? Mas se eu não utilizar aquele... O meu problema é ter que carregar G1 e G2, essas funções que sou eu que escolho, ao longo da minha conta toda. Esse é que é o problema. Então, para a gente contornar isso, o que a gente faz? A gente transforma essas deltas de Dirac em deltas de Kronecker. De que maneira a gente consegue fazer isso? Discretizando os momenta. Ah, ótimo. Os momentos eram contínuos, você transformou eles em discretos, portanto, agora você pode definir com precisão qual é o momento do seu sistema. Mas como é que você discretiza os momentos? Momenta de certo sistema? Coloca esse sistema numa caixa. Quando você coloca um sistema numa caixa, seus momentos são discretizados. Faz a conta toda com o seu sistema numa caixa e depois manda o volume para infinito. E dá zero. Você tem 1 sobre V ali. Né? Calma, a gente vai resolver isso. Né? O fato é, a gente tem esse fator de volume que está aparecendo aí por causa dessa tentativa de contornar pelo caminho mais curto a situação de idealização do conhecimento dos momentos iniciais e finais do meu sistema. Estou idealizando que eu conheço isso, eu não conheço, não tenho como conhecer. Tá certo? Essas divergências são resultado dessa arrogância da minha parte. Tá certo? Isso é um castigo disso. Né? Bom, se eu coloco o sistema numa caixa, vai aparecer um fator como esse que está aqui. Né? E aí eu tenho que prestar atenção no seguinte. Né? Quando eu faço um experimento, né, eu nunca faço uma colisão só. Né? Eu preparo um feixe de partículas. Né? Então, eu vou precisar saber, né, qual é o fluxo de partículas que está incidindo sobre o meu alvo. Né? Vamos simplificar as coisas, pensar que uma das partículas está parada e as outras estão incidindo nessas partículas paradas. Eu vou precisar do número de partículas que está incidindo no meu alvo, por quê? O número de partículas que vai ser espalhado numa certa direção, né, com probabilidade e tal, não sei o quê, depende do número de partículas que eu estou lançando contra o meu alvo. Se eu tiver com um fluxo muito alto, eu vou terminar com um número muito alto lá. Se eu tiver com um fluxo muito baixo, eu vou terminar com um número muito baixo lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso normalizar, né, a quantidade que eu estou medindo o quê? Eu mando partículas em direção ao alvo, o alvo espalha essas partículas, e essas partículas chegam no meu detetor. Eu conto as partículas que chegaram no meu detetor e detecto também o momento delas, etc. É muito fácil falar isso assim. Eu acho uma cara de pau danada da minha parte, mas enfim. Né? Detecto o momento, detecto a helicidade, falo isso como se eu soubesse fazer isso, eu não sei. Mas enfim. Né? Vamos lá, alguém sabe. Né? Então tem o detetor aqui, o detetor está recebendo essas partículas e medindo as propriedades dessas partículas, o momento, a helicidade, o spin, etc. E tal. Mas o número de partículas que ele está recebendo, né, é proporcional ao número de partículas que está incidindo aqui. Então eu preciso normalizar o fluxo, normalizar esse problema pelo fluxo. Eu preciso descontar esse fluxo para ter condição de ter um resultado aqui que diga respeito essencialmente à interação e não ao número de partículas que eu artificialmente estou lançando contra o meu alvo. Tá certo? Então, essa probabilidade de transição por unidade de tempo, né, eu tenho que normalizar pelo fluxo. E é isso que define o que eu chamo de seção de choque. Tá certo? Então, o nosso fluxo, vamos chamar de φ alfa, tá certo? E eu vou supor essa situação que eu tenho uma partícula parada e a outra partícula está incidindo sobre essa partícula que está parada. Né? Esse fluxo φ alfa vai ser a densidade de partículas vezes a velocidade relativa, né, da partícula que está incidindo em relação à partícula que está supostamente parada, vou chamar de U alfa. A densidade de partículas eu vou tomar como uma partícula por unidade de volume, ou seja, vou pensar que eu tenho um sistema onde acontece uma colisão com o resultado completo, depois eu deixo entrar outra partícula para acontecer outra colisão com o resultado completo. Né?
Então, a densidade de partículas é uma partícula por unidade de volume. Né? Então, isso aqui é 1 sobre V vezes o alfa. Consequentemente, se eu definir o que eu chamo de d sigma como sendo d gama dividido pelo fluxo, né? Vocês vão ver que eu consigo uma quantidade independente do volume. Tá certo? Essa quantidade dá 2π a quarto, 1 sobre o alfa, delta P beta menos P alfa, módulo de M beta alfa, ao quadrado, D beta. Ninguém perguntou o que é esse M, é uma pergunta natural. Eu venho falando em S o tempo todo. Ninguém perguntou o que é o M. O M é o que sobra do S quando você desconta a delta, certo? Mas tem mais uma coisinha sobre o M que é muito importante. O M só envolve os chamados processos conexos. Isso significa o seguinte: eu estou completamente ignorando a possibilidade desse processo que está aparecendo aqui acontecer assim. Por exemplo, se aqui tivesse 5 partículas, 2 vinham do decaimento dessa, 3 vinham do decaimento dessa. Mas isso acontece de forma completamente independente. Eu estou dizendo o seguinte: dentro daquele M, processos como esses não aparecem. Eles são chamados processos desconexos. Se eu quisesse estudar um processo assim, eu estudava o processo de decaimento de uma partícula. Eu não ia falar de seção de choque, eu ia falar de taxa de decaimento, que é só o D gama, taxa de transição por unidade de tempo. Né? E na taxa de transição por unidade de tempo, quando tem uma partícula, não aparece nenhum fator de volume aqui. Mas esse tipo de diagrama, assim, eles não levarem eles em consideração, lhe dariam uma outra taxa de partículas chegando no detector, né? Sim, mas essa taxa, você pode obter essa taxa como produto das duas taxas. Se você analisar esse problema e analisar esse problema, a análise desse problema que está aqui é simplesmente fazer o produto dos dois. Então você não está conseguindo nada de novo. Entende? Quer dizer, a questão é quando esse processo acontece com todos esses momentos aqui, cada um desses momentos sendo completamente diferente do momento desse cara que está aqui. Por exemplo, uma possibilidade que podia acontecer é essa partícula vem e interage só com ela mesma, faz o diabo a 4 e volta. Então, esse momento inicial é igual a esse momento final. Não aconteceu nada com essa partícula. E essa aqui carrega tudo que aconteceu. Tem graça um negócio desse? Não tem graça nenhuma. Né? A graça é quando as duas interagem. Nesse caso, se as duas interagirem, o momento de uma e o momento de outra vão estar modificados aqui no final. Necessariamente modificados. Mas uma pergunta seria, não acontece no experimento você medir uma seção de choque um pouco diferente, porque na verdade na natureza acontece não só a interação das partículas, mas também o possível decaimento? Não, quer dizer, vamos lá, vou fazer uma profissão de fé aqui. Eu espero que meus colegas experimentais saibam separar as duas coisas. Tá certo? Então, entendi sua pergunta. Quer dizer, você tem um experimento de espalhamento. Né? Como é que você sabe que não estão acontecendo processos desconexos ali dentro? Na verdade, do ponto de vista teórico, a gente responde de forma razoavelmente rápida, que é o seguinte: nenhum momento de nenhuma partícula no estado final é igual a nenhum momento de nenhuma partícula no estado inicial. Isso já é um critério. Mas isso que eu acabei de escrever aqui, por exemplo, um processo como esse, né, é possível que nenhum momento de nenhuma partícula no estado final vai ser igual a nenhum momento de nenhuma partícula no estado inicial, e aconteceram 2 decaimentos aqui dentro. Eu não sei responder para você experimentalmente como é que você se livra, né, dessa situação. O que eu poderia falar do ponto de vista teórico é que aqui vão existir números quânticos cuja conservação vai se dar apenas aqui nesse grupo e aqui nesse grupo.
Então isso já seria um sinal de que esse processo aconteceu de maneira desconexa. Por exemplo, carga, né? Aqui você tinha uma partícula neutra e aqui você terminou com duas partículas de carga mais e menos. Aqui a mesma partícula neutra e aqui 3 partículas neutras, né? No final das contas. Uma possibilidade que tenha rolado uma coisa dessas, né? Se não só a carga, mas todos os outros números quânticos indicam, né, que a conservação só dentro desse núcleozinho que está aqui, você pode suspeitar que você está com um processo desconexo. Agora, a resposta final, do ponto de vista experimental, não sei te dar. Então, esse M, ele é a parte que é independente da delta, por isso que a gente está mudando o nome do S, né? Mas, na verdade, ele é a matriz S. Só que o que você singulariza aqui é a parte que não é proporcional à delta. Tá certo? Você chama de M. Tá? E você não envolve processos desconexos, porque também se você envolver processos desconexos, essa técnica de colocar o sistema numa caixa não funciona. Você vai aparecer com mais fatores de volume ali, que são incontroláveis, e não são controláveis por normalização. Certo? E a gente conseguiu controlar normalizando pelo fluxo. Né? Normalizando pelo fluxo, eu encontro uma quantidade que é independente do volume. Agora eu posso pegar isso aqui e levar o volume para infinito sem problema nenhum. Né? Mas se eu tiver processos desconexos aqui, eu posso mostrar que vão aparecer novos fatores de volume e quando eu levar esses caras para infinito, isso vai, talvez até seja essa a solução. A seção de choque, por definição, já só possa envolver mesmo processos conexos. Você vai ter fatores 1 sobre V elevado a não sei quanto. Entende? Quando V vai para infinito, isso aí vai para zero. Sei lá. Nunca pensei no assunto. Bom, então essa é a seção de choque. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Olha só. A seção de choque é uma quantidade que depende desses números quânticos beta e alfa ao quadrado. Esse d beta que está aqui significa que eu estou falando de uma seção de choque diferencial. Quer dizer, isso é por unidade de momento, mas, por exemplo, eu posso querer saber quanto de partículas chegam numa faixa finita de momento. Então eu tenho que integrar sobre esse d beta. Né? Daí essa delta que está aqui não representar grandes problemas, porque ela vai sair nessa integração que necessariamente tem que ser feita. Mas esse M beta alfa é um objeto que envolve P1, P2, P3, K1, K2, K3, etc. e tal. Qual é a propriedade desse cara por transformações de Lorentz ou de Poincaré? É uma propriedade dificílima, em princípio. Né? Como é que esse cara aqui se transforma em transformações de Poincaré? Se você pensar que os momentos se transformam, os spins se transformam também, com coeficientes que são extremamente complicados de calcular. Tá certo? A lei de transformação dessa quantidade, quando você muda de referencial, é complexa. A gente gostaria de ter uma quantidade que tivesse uma propriedade de transformação. Quando eu mudasse de referencial, a gente vive falando referencial de centro de massa, referencial de laboratório, não sei o que, então eu quero ter o direito de mudar de referencial, né? Quando eu quiser, quando eu estiver interessado. Então, eu gostaria de ter uma quantidade física que tivesse propriedade simples perante mudança de referencial. A solução disso existe, né? E envolve o que nós chamamos de soma de polarizações. Né? Se você somar sobre todas as polarizações das partículas incidentes, o que a gente prova, não vou provar para vocês, mas o que a gente prova é que a gente consegue uma quantidade invariante de Lorentz.
que é essa daqui, ó. Essa quantidade que vamos chamar de R beta alfa, certo? Você faz o quê? Você faz o produto das energias de todas as partículas incidentes, produto das energias de todas as partículas finais espalhadas e soma essa quantidade que está aqui sobre as amplitudes, sobre os spins ou helicidades que comparecem aqui nesses betas e alfas, né? O teu alfa envolve P1, sigma 1, N1, P2, sigma 2, N2, assim por diante. Então, tem sigma 1, tem sigma 2, tem sigma 3 no alfa. O beta tem sigma 1 linha, sigma 2 linha, etc. Você soma sobre todos os valores possíveis desses caras. Faça isso, faça o produto com essas energias e aquele resultado que está aparecendo ali, né, ele vai ser um escalar, por incrível que pareça. Escalar de qualquer jeito. Tá? Bom, então qual é a dica aqui, né? A dica é somar essa seção de choque, de sigma, sobre todas as polarizações, para começar a produzir aquele R delta alfa aqui dentro, né? Então é isso que a gente faz. A gente pega e soma sobre todas as polarizações, eu vou chamar assim sigma, sigma linha, para economizar munheca, né? E isso vai me dar o quê? Vai me dar 2π a quarto, 1 sobre o alfa. Vou deixar um espaço aqui, porque eu vou voltar a escrever um negócio, tá? Delta P beta menos P alfa. Vou deixar outro espaço aqui. Vou escrever somatório sigma, sigma linha, módulo de n delta alfa ao quadrado, e vou botar aqui o dB. Então isso aqui é a mesma fórmula que eu tinha escrito ali, só que com a soma sobre as polarizações, certo? Agora aqui eu vou colocar esse fator dos produtórios aqui, ó, produtório de igual hipertensente a alfa, o EI produtório hipertensente a beta do E beta. Claro que se eu multipliquei, eu tenho que dividir, né? Aqui eu vou incluir 1 sobre o produtório hipertensente a alfa do E alfa, do E beta não, DJ, J e min, né? E esse primeiro fator eu dividi aqui para compensar, não é alfa, é I. E aqui eu vou introduzir a compensação do segundo fator. Certo? Então você vê, eu fiz aparecer o R beta alfa na fórmula da minha seção de choque. Esse objeto que está aqui, tá? Ele é uma medida de integração invariante de Lorentz. Tá? Você pode mostrar que integral sobre D4P, tá certo? Te dá o mesmo resultado da integral D3P sobre P0. Se você estiver integrando uma função escalar, a integral sobre D4P da sua função escalar te dá a mesma coisa que a integral D3P sobre P0. Desculpe, está faltando alguma coisa. D4P, delta, P2 menos N2. Tá? Quer dizer, se seu P estiver submetido ao vínculo de estar na camada de massa, P2 é igual a N2, né? Essa integração que está aqui te dá a mesma coisa que isso aqui com P0
sendo raiz de P2 mais M2. São duas maneiras equivalentes de fazer a mesma conta. Lá no começo, quando eu tinha falado desse índice genérico beta, ele representava tanto a parte contínua de momento e também spins, outras coisas. Mas agora, quando você escreve d beta, são só os momentos desse d beta? Não. Também podem ser as polarizações. Mas aí então teria mais coisa além desse D3P sobre P0 ali, não? Porque esse você estava lembrando, D3P sobre P0 integrado às variantes de Lorentz. Deixa eu pensar isso aqui também. A integral de d beta representa a integral sobre os momentos mais a soma. Mas se você falar só do d beta, aí você não tem d sigma. Você não tem como fazer isso. Você não está incluindo um delta sigma ali dentro da história. Esse cara aqui representa apenas a integração sobre o momento. Se você falar integral sobre d beta, isso é uma falha da notação, só agora que eu percebi. Integral sobre d beta vai representar a soma também sobre as polarizações e sobre outras coisas. Mas o d beta, pura e simplesmente, só pode ser integração, só pode ser os elementos de integração dos momentos. Mas então, nesse cálculo aqui da seção de choque e tal, eu posso entender d beta como dp1, dp2, isso? d3p1, d3p2. Tá. Ou, se você quiser, d4p1 vezes a delta, né? P1 menos M2. Então, isso aqui, né, é um produto de fatores desse tipo, e um produto de fatores desse tipo é a invariante de Lorentz. Isso é uma integração invariante de Lorentz. Né? Esse cara é invariante de Lorentz, a delta 4 p beta menos p alfa é invariante de Lorentz. Né? Resta analisar esse camarada que está aqui, ó. Tá certo? Você precisa, para isso, dar uma definição desse U alfa que seja válida em qualquer referencial. Não só o referencial que nós utilizamos foi o referencial de laboratório, né? Quer dizer, uma partícula fixa e a outra incidindo. A gente precisa de uma definição do U alfa que seja válida no referencial arbitrário. Né? Uma proposta de definição desse tipo é essa aqui, ó. O alfa é raiz. Você tem duas partículas, uma de momento P1, outra de momento P2, né? Aí você propõe o alfa desse tipo. No laboratório, né? Você imagina que, por exemplo, que a partícula P1, né, a partícula P2 esteja em repouso. Então, o P2, ele é M0. Né? Vamos chamar de M2, né? M2, 0. Está em repouso. Então, no laboratório que você vai... Esse cara vai se resumir, né, a E1, M2... ao quadrado, né? M1 ao quadrado, M2 ao quadrado. Né? Isso dividido por E1, E2. Você bota o E2 como sendo M2, né? Aqui embaixo. Bota o M2 em evidência aqui, você vai ficar com raiz de E1 ao quadrado menos M1 ao quadrado sobre E1. E isso é módulo de P1 sobre E1. Mas isso é a velocidade da partícula 1 relativa à partícula 2. Por quê? Quem é a velocidade da partícula, o momento da partícula 1? Ele é m, vamos chamar de U alfa, né, que é a velocidade relativa da partícula 1 em relação à partícula 2, sobre raiz de 1 menos U alfa 2 sobre C2. Né? Essa é uma forma do momento relativístico. E a energia da partícula 1 é mc2, m1, né?
C2 sobre raiz de 1 menos o alfa 2 sobre C2. É uma função da velocidade. Dividir isso por isso dá exatamente o alfa. Né? Então, essa fórmula no referencial de laboratório se reduz ao alfa. Portanto, ela é a generalização relativista que eu estava esperando. Né? Ela vai me dizer o que é a velocidade relativa em qualquer referencial. Tá certo? Então, você vê que o alfa vezes E1 e E2 é um objeto invariante de Lorentz também. Você pode substituir esse cara que está aqui, agora, por 1 sobre raiz de P1, P2 menos M1, M2. Tudo aqui agora é invariante de Lorentz. E essa quantidade é invariante de Lorentz. Né? Portanto, essa é uma quantidade adequada para você analisar experimentos onde você não está prestando atenção no spin ou na helicidade das partículas que comparecem inicialmente, nem no estado final da sua interação, do seu espalhamento. Né? Suas partículas têm qualquer spin ou têm qualquer helicidade, né? Do estado inicial até o estado final. Né? Isso faz com que o fato desse cara, por exemplo, ser um escalar, né, faz com que eu possa agora me colocar a questão de quais são as variáveis cinemáticas, né, em termos das quais eu posso escrever esse cara. Né? Então eu posso procurar os escalares independentes que eu posso utilizar para escrever essa seção de choque não polarizada. Atenção, existem experimentos com seções de choque polarizadas, certo? Ou seja, há experimentos importantes, inclusive, onde você define o spin das suas partículas iniciais e mede o spin das suas partículas finais. Mas o preço que você tem a pagar é estar trabalhando com um objeto que não tem propriedades de transformação simples quando você muda de um referencial para o outro. Só isso. Né? Esse esquema de trabalho é um esquema de trabalho que faz com que a gente use um objeto que tem propriedade de transformação simples. Ele é um escalar. Num referencial e outro referencial não pode. Certo? Então, as seções de choque que a gente vai lidar por aqui são seções de choque não polarizadas, certo? E a gente vai aplicar esses argumentos de que esse objeto é um objeto escalar para conseguir escrever fórmulas gerais sobre a estrutura desse objeto, certo? Isso semana que vem. Vamos lá.